Vamos lá então, meus amigos. Na Era do Espírito, nosso livro, uma autoria espiritual de espíritos diversos, nós temos o Chico psicografando e Herculano Pires trazendo os seus comentários. Nós iniciamos esse livro no nosso encontro passado, quando nós tivemos a apresentação, vimos aqui o prefácio, a introdução também de Herculano Pires. Vimos que esse livro, então, ele é uma continuação do primeiro livro, né, Chico Xavier Pede Licença, que nós estudamos. Então nós vamos aqui agora para o item número 2, relacionamento em família. E agora é bem interessante porque Herculano Pires ele percebeu a importância, né, de fazer uma introdução para cada mensagem, para contextualizar as circunstâncias em que a mensagem chegou e depois fazendo um comentário sobre ela para nos ajudar a compreender os ensinamentos que são passados. Então nós temos aqui já, logo no início, a introdução então desse item número 2, relacionamento em família. Chico Xavier nos conta os antecedentes da recepção desta mensagem de Emmanuel. Como se vê, cada mensagem tem uma história. É provocada pelos anseios e necessidades dos que vão visitá-lo. Passemos ao seu relato. As tarefas da noite foram precedidas de várias indagações que pareciam concentradas num só assunto: as dificuldades do relacionamento em família. Os grupos de irmãos procedentes de vários lugares davam a ideia de haverem previamente combinado o encontro conosco para o debate do problema. Esposos em desarmonia, filhos e pais em desacordo, parentes que se queixavam de familiares diversos, pessoas que se haviam amado no círculo doméstico e acabaram por separar-se umas das outras, sem abandonar a casa. Nesse clima começamos a reunião e o Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu-nos o item 8 do capítulo 14 para estudo. Depois dos comentários feitos por alguns dos nossos irmãos presentes, nosso Emmanuel escreveu a página que lhe enviou e que amigos nossos domiciliados em cidades distantes solicitaram que fosse encaminhada às suas mãos. Cumpro com prazer o que prometi. Bom, então nós vamos aqui passar para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse item número 8 do capítulo 14. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aqui o item número 8, então, parentela corporal e a parentela espiritual. Diz assim o texto: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a ele serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue.
Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se achava claramente expressa com a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então aqui, o texto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Bom dia, Masa. Bom dia, Didima. Então, foi esse texto estudado por Chico naquela reunião que, então, o Evangelho, geralmente aqui aberto ao acaso, como o Chico sempre coloca, e depois disso, então, vieram os debates, em que as pessoas presentes, como o Chico coloca aqui, curiosamente, dava a impressão de que esses grupos que vieram de vários lugares diferentes, parecia que eles tinham combinado de tratar desse mesmo assunto, já que todo mundo foi trazendo ali questões relacionadas com o tema, como ele coloca, esposos em desarmonia, filhos e pais em desacordo, parentes que se queixavam de familiares diversos, pessoas que se haviam amado no círculo doméstico e acabaram por separar-se umas das outras sem abandonar a casa. Ou seja, tornaram-se estranhos dentro do próprio lar. Então aqui Emmanuel, após esse debate, Emmanuel trouxe, após essa reunião de estudos, bom dia, professor. Após essa reunião de estudos, Emmanuel então trouxe para nós aqui uma mensagem intitulada Familiares Problemas. Diz assim para nós: desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se fez presente. Em torno, provações, encargos renascentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer, e sofres. Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias. E não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos e dá de ti quanto possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas.
Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas, e os defeitos que mostrem não passam de resultados das lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. É provável tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação de auxílio, não para a fuga. Atentos ao princípio de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar os laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. O divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana, toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em outro nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com o proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. Então aqui mensagem de Emmanuel, né? Outras vezes eu já cheguei a fazer algumas referências sobre essa mensagem, porque ela vai trazendo para nós aqui detalhes importantes, né? Detalhes valiosos, para trazer para nós essa motivação, né? Alimentar em nós essa motivação de fazer com que a relação seja sempre proveitosa, não necessariamente harmoniosa, porque muitas vezes ali o conflito acaba gerando para nós realmente ali uma situação difícil de suportar e tudo mais, mas que seja proveitosa a partir do momento em que nós começamos a observar a necessidade de trabalhar essa convivência e não simplesmente viver a convivência. Essa é que é a diferença que nós temos, né? De pegar a convivência pronta e desfrutar dela, e aquela convivência que precisa ser trabalhada dia após dia, né, com os recursos da paciência, da tolerância, da compreensão, que talvez sejam ali as 3 virtudes mais exigidas nesse tipo de relação. Bom dia, soldado. Então aqui Emmanuel traz para nós, ele começa falando sobre a questão do casamento, né, que no início tudo era muito perfeito, tudo era sonho, tudo era o ideal que começava então a ser semeado, e depois no dia a dia, conforme o tempo vai passando, aquela pessoa com quem se relaciona já não é mais a criatura ideal. Mas aqui então Emmanuel lembra, né, para nós, provações, encargos renascentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer e sofres. E aí depois ele coloca, entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias, e não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Então aqui é o primeiro ponto que a gente tem. Depois ele vai falando para nós aqui sobre, deixa eu ver aqui, aqui é sempre, os espíritos sempre chamam a atenção, né, através dos ensinos que a gente recebe, que todo o grupo familiar, principalmente, porque nós falamos em grupo social, mas o grupo familiar é aquele grupo mais íntimo, onde os espíritos ali têm uma relação mais direta um com o outro, né? Então a gente lembra que esse grupo familiar ele é formado por espíritos, geralmente em débito com o passado, em débito entre si. Mas ali nós vamos perceber que muitas vezes nós temos um que acabou conduzindo o outro de uma forma equivocada no passado,
E essa forma equivocada de condução fez com que ele, então, distorcesse seus valores, vivenciasse determinados tipos de desequilíbrio. E aí, então, no presente, nesse retorno, esse espírito retorna, trazendo ali os mesmos elementos do passado, que compõem a sua personalidade, fazendo com que, dentro da relação, nós vejamos, então, esses atritos, essas dificuldades, que elas tiveram uma origem. Por isso ele coloca para nós: diante dos filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos, para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixe de amá-los. São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas. E os defeitos que mostrem não passam de resultados de lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. E depois ele coloca para nós também que é possível, Andréa, é possível que nós tenhamos dado um passo à frente. Agora que, estudando, refletindo, vendo aqui, né, o nosso contexto atual, nós tenhamos mudado elementos importantes da nossa personalidade. Nós tenhamos realmente ali aquela esperança de um futuro melhor, nós compreendemos a necessidade da nossa própria transformação, diferentemente do que acontecia anteriormente, quando nós então esperávamos que os outros se transformassem para que nós vivêssemos dentro daquele conforto tão desejado. Agora nós compreendemos que aquilo que os outros são é a forma como eles se desenvolveram e aquilo que muitas vezes nós provocamos. Mas aquilo que nos cabe pertence a nós. A nossa transformação, o nosso crescimento é, na verdade, ali um resultado do nosso esforço pessoal. Por isso, então, Emmanuel coloca também aqui que é provável que nós tenhamos dado um passo à frente. E nesse momento a gente acaba depois se sentindo desagradado, exatamente pelo fato desses nossos companheiros do presente trazerem elementos do passado, elementos esses que nós mesmos tínhamos. Isso aqui, na verdade, como ele coloca para nós, é um motivo de auxílio e não motivo de fuga. Mas depois ele lembra para nós aqui algo muito importante. Ele fala sobre o livre-arbítrio. E essa questão do livre-arbítrio é fundamental, porque ela nos permite tomarmos a decisão que nós quisermos, de acordo ali com as circunstâncias que nós estamos vivendo e de acordo com as propostas que nós mesmos ali trazemos para a nossa vida. Temos a liberdade de escolha, e nesse caso, dentro das relações, nós temos a liberdade de nos afastarmos, de nos separarmos, de rompermos laços. E ele coloca para nós aqui: ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas e delongar compromissos. Todos nós temos plena liberdade de tomar essa decisão. E é por isso que nós temos aquela ideia, quando estudamos, né, sobre, por exemplo, o matrimônio, que Deus juntou, o homem não pode separar, e aí estudando a doutrina a gente compreende o que Deus juntou, na verdade, foi ali as oportunidades que esses espíritos tiveram de se aproximarem, de se afinizarem cada vez mais e decidirem por seguir o mesmo caminho. Mas não são os homens que juntaram os indivíduos, fazendo com que eles sejam forçados a viver definitivamente. E por isso Kardec lembra aqui no Evangelho mesmo, quando ele diz assim, né, quando os indivíduos se separam legalmente, é porque espiritualmente eles já estão distanciados entre si. Distanciados de si, né? Então ele coloca para nós aqui: ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. Ok. Só que, aqui quando ele coloca para nós que o divórcio é uma medida completamente, perfeitamente compreensível e humana, a partir do momento em que o casal, né, os dois cônjuges, se mostram à beira da delinquência. Então, quando ele coloca para nós assim que a separação do casal, por exemplo, ou mesmo dentro de uma família, é natural e é compreensível. Porque quando chega nesse limite da delinquência, nós vemos aqui a relação entre irmãos, a relação entre pais e filhos, a relação entre casais, a relação entre parentes num ambiente social, é muito natural
que eles optem por isso, é muito humano isso tudo. Mas o que é aconselhado pelos espíritos é que nós trabalhemos esses valores da tolerância, da compreensão, da paciência, tanto quanto possível. Partindo do princípio de que se nós estamos hoje juntos dentro de uma relação, e aí então nós estudamos, por exemplo, né, no Sexo e Destino, nesse momento que nós estamos ali acompanhando, né, aquele momento da trama das nossas personagens, a dificuldade que é fazer com que todos esses espíritos se encontrem ou se reencontrem durante uma mesma reencarnação em que todos estão juntos, cada um ocupando posições diferentes ali, que será útil no desenvolvimento daquele grupo. Então são dois espíritos que juntos formam um casal, é um outro que vem através ali da gestação como filho, é o outro que acompanha como avô, todos eles ali formando aquela estrutura toda. E a gente vê então a complexidade que é formar esse grupo todo. Então quando nós estamos aqui, vivendo nossas vidas, né, nessa experiência dentro do nosso grupo familiar, nós, por princípio, devemos já ter consciência de como foi difícil elaborar esse momento que nós estamos vivendo com essas pessoas. Da mesma forma que para essas pessoas também foi tão difícil quanto para nós para nos juntarmos uns aos outros, trazendo para nós uma proposta evolutiva em que todos nós ali, cada um cumprindo o seu papel, vamos contribuindo uns com os outros na evolução coletiva desse grupo. Então, quando optamos pelo rompimento nessa relação, é porque nós chegamos no limite, mas nós temos que fazer valer esse limite tanto quanto possível. Porque, principalmente dentro dos tempos atuais que nós estamos vivendo, existe uma volatilidade muito grande nas relações. As pessoas parecem que optam com facilidade, simplesmente ali cada um escolhendo o seu caminho. Casais se juntam e depois de juntos optam por separação porque já não se sentem mais agradados. É como se os dois então se juntassem, cada um explorasse do outro todos os seus recursos afetivos, e no momento em que esses recursos já não estão mais presentes, simplesmente se separam. Não chegamos ainda, Brás, é parte da nossa sociedade atual mesmo. E nós vemos então, né, a quantidade de casais que estão se separando, muitas vezes por não se verem mais com o mesmo objetivo. Olha, você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, faz assim. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Mas simplesmente porque não desejam mais forçar uma relação. Ou seja, o limite de tolerância, o limiar de tolerância que nós temos nos tempos atuais é um limiar muito curto. Porque exatamente faz parte da nossa cultura atual. Cada geração vai trazendo ali a sua cultura. E aí então as pessoas simplesmente por se sentirem desagradadas, acabam depois ali rompendo, suspendendo um planejamento tão complexo que foi elaborado, para cada um viver ali o seu momento de prazer na vida atual, sem se dar conta dos compromissos que foram assumidos. E para nós, naturalmente, é muito difícil realmente sabermos ali, né, quais são os detalhes dos nossos compromissos, quais são as ações, as escolhas que nós devemos fazer, até onde devemos suportar. Então, enfim, nós temos ainda tantas e tantas dúvidas, exatamente porque nós temos a dificuldade. A maioria dos habitantes do nosso mundo hoje, a grande maioria, nós falamos, né, não tem ainda a educação do espírito. E essa educação do espírito é exatamente ter esse entendimento de todo esse mecanismo que rege nossas vidas, para fazer com que nós nos entendamos como espíritos imortais, que nós reencarnemos aqui nesse nosso mundo, vivamos aqui as nossas propostas e desenvolvamos os nossos valores. Pelo fato de não sermos espíritos bem educados, nós vivemos como seres humanos mal educados. Mal educados no sentido de não entendermos o sentido da nossa vida e quais são os trabalhos e os esforços que devem ser investidos para isso. Nesse momento, então, em que Emmanuel traz para nós que a separação é uma medida perfeitamente compreensível humana, ele lembra, nos auxiliando aqui, que tenhamos, tanto quanto possível, a tolerância e a paciência e façamos todos os esforços para que esse grupo se desenvolva coletivamente, mas no momento em que nós tomamos essa decisão, ela vem a título de moratória.
Ou seja, eu posso dizer assim, olha, eu não quero mais saber de você. Tudo bem, você pode não querer mais saber dele, mas a relação entre vocês continua. E se não for agora, vai ser depois. Então, na verdade, é a título de adiamento do compromisso. Mas essa relação, aquelas cicatrizes morais e afetivas que foram criadas no passado, precisarão ser resgatadas a mais dia ou menos dia. E é por isso que ele coloca para nós: conquanto se erija em moratória de débito para resgate em outro nível, e o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com proveito preciso. Ou seja, nós adiamos hoje, e esse adiamento, quando se faz com consciência, dizendo, olha, realmente nesse momento nós não temos condições de continuar juntos. Porque nós estamos aqui cada vez mais nos prejudicando, estamos nos machucando cada vez mais e tudo mais. Então é hora da gente pararmos antes que as coisas se agravem, mas com a consciência certa de que esse reencontro vai acontecer futuramente. Mais dia ou menos dia, de acordo com as condições de cada indivíduo. Então é um adiamento que haverá depois um acerto futuro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renata. Bom dia, Sonja. Bom dia, pessoal que chegou. A Sonja colocou, né, estamos vivendo tempos de relações líquidas. Antigamente se ficava casado apesar de qualquer relação abusiva. E isso também não era o ideal. Acho que estamos mais perto de um equilíbrio, né, tomara. O trabalho, né, de reconstrução da nossa sociedade, né, ele primeiro precisa mudar os seus moldes. Né? Nós não temos capacidade de fazer mudanças que aconteçam gradualmente de uma forma proveitosa. Então, para nós é ou tudo ou nada. Então, nós vivíamos de um jeito, desmanchamos totalmente esse jeito, entramos naquele aparente caos para depois começarmos essa reconstrução. E nós somos, infelizmente, motivados a trabalhar essa reconstrução pela dor. Trabalhar essa reconstrução diante das dificuldades. Nós não entendemos ainda, por falta dessa educação do espírito, de tomarmos decisões sempre para vermos o melhor. Olha, não está funcionando assim, vamos tentar fazer de um jeito melhor. Porque pelo fato de nós não entendermos ainda todos os propósitos que nós temos de estarmos aqui, de estarmos juntos, vivendo essas experiências, a gente sempre escolhe para aquilo que é o mais fácil, que é o mais prazeroso. Pensando sempre na vida como esse grande parque de diversões. E não como a oportunidade de resgate, porque nós não tivemos ainda essa ideia do resgate. Porque para entendermos um resgate, nós precisamos nos entender como espíritos imortais. Precisamos entender que vivemos em existências anteriores, que tivemos experiências problemáticas que deixaram sequelas que precisam ser trabalhadas atualmente. Como nós não aceitamos esse passado que todos nós tivemos, a nossa única visão da vida é o presente. Portanto, a gente quer viver esse presente da melhor forma, porque eu não penso no passado e tampouco penso no futuro. Porque se eu tiver consciência que do passado eu trouxe dificuldades, eu preciso trabalhar no presente para que eu tenha um futuro melhor. Se eu não acredito no passado e não acredito no futuro, eu vou investir todos os meus esforços para curtir a vida no presente. E é aí então que nós tomamos essas decisões, dessas portas largas, que para nós tudo é fácil. Se o relacionamento não está bom, eu jogo fora e pego outro. Se viver desse jeito não está bom, eu escolho outra coisa para fazer. E assim a gente vai procurando, nesse momento da nossa existência, escolhendo sempre os melhores caminhos. Os caminhos mais fáceis, os caminhos mais prazerosos. Mas eis aí que o grande problema chega. Nós tomamos decisões pensando no agora e nos esquecemos que a fatura vai chegar depois. E agora, quando nós começamos a receber essa educação do espírito, essa educação espiritual, entendendo esse mecanismo todo que a vida vai nos oferecendo, aí então a gente começa a olhar para o passado com mais cuidado, com mais atenção, começa a trabalhar o nosso presente com mais equilíbrio, usando melhor aqui o bom senso, trabalhando realmente os nossos valores, porque nós sabemos que no futuro o resultado virá. Nesse futuro próximo, médio ou futuro distante, mas sabemos que ele virá. Então essa ideia, temos essa compreensão a respeito desse mecanismo, é o que vai realmente fazer grande diferença na transformação do nosso mundo.
Não esperemos simplesmente a ideia de que vamos viver no mundo de regeneração, o mundo regenerado. Mas para podermos trabalhar essa regeneração, a gente tem que desenvolver em nós uma base de entendimento e de compreensão a respeito da vida que nós ainda não temos. Então não pensemos que de uma hora para outra as pessoas serão boazinhas. Ou as pessoas serão mais tolerantes, serão mais pacientes. Para isso elas têm que entender por que elas precisam ser assim. Por que eu tenho que aceitar aquele traste que está na minha vida? Por que eu tenho que aceitar aquela dificuldade que está me atormentando, me tirando a tranquilidade? Para quê? A troco de quê? Exatamente porque nós não entendemos que esse a troco de quê, aquilo que vem como resultado de um trabalho que nós vamos fazendo de agora para o futuro. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, a nossa vida vai sempre ser em busca daquilo que é o mais prazeroso, daquilo que é o mais tranquilo. Por isso, então, nós nos aceitamos e nos descartamos com muita facilidade. Só que nisso a gente vai sempre gerando cada vez mais dificuldades, cada vez mais obstáculos para alcançarmos realmente aquilo que nós desejamos. Aqui agora, Herculano Pires traz para nós, então, um comentário, quando ele diz assim, né? Aqui no final, ele complementa, né? Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo. E tão só pelo amor com que amamos, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. E aqui eu tirei um pedacinho só para a gente poder fazer aqui a ligação desse raciocínio, porque só com o amor que amamos vai ser possível que nós crescemos, porque é o amor que se desenvolve dentro de nós. E não pelo amor com que esperamos que os outros nos amem. Porque se nós esperarmos que sermos amados pelos outros para que nós possamos ser felizes, é um doce engano. Porque nós sabemos que a felicidade não é um lugar. A felicidade é uma conquista interior. E para alcançar essa conquista interior, nós precisamos fazer esse trabalho de transformação que começa exatamente pelo desenvolvimento do amor. E o amor se mostra principalmente naqueles momentos mais complexos. Pelo menos aqui, nesse estágio em que nós estamos. Tem aquele pensamento que diz assim, né? Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Então, quer dizer, o amor parte de nós para os outros, e não dos outros para nós, para a nossa evolução. Quando esse amor parte dos outros para chegar até nós, e nós temos ali aquele compartilhamento, aquela retribuição, é porque nós atingimos realmente aquele estado desejado, em que há realmente o amor sincero, recíproco, sendo trocado uns pelos outros. Mas nas relações que nós temos hoje, o nosso grande compromisso é a nossa transformação interior. E nós nos preocupamos muito em transformar o outro, né? Por isso que hoje nós temos sempre aquela subjugação do mais forte sobre o mais fraco. Em que nós queremos que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam pacientes, que as pessoas sejam compreensivas, sejam amáveis, para que a gente fique bem. Então nós queremos que construir esse mundo ilusório em torno de nós, em que todos nos servem com os melhores sentimentos, e nós não percebemos ainda que somos nós que temos que fazer esse trabalho de transformação. O ideal seria que houvesse esse compartilhamento. Mas enquanto ele não chega, pensemos na nossa responsabilidade pessoal. Nós temos essa responsabilidade porque nós decidimos, eu quero voltar para a reencarnação porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não estou voltando para uma reencarnação para bater o martelo no outro para que ele seja do jeito que eu quero. Então a gente sempre tem que pensar que o mundo pode estar o caos que estiver. Eu vou responder por aquilo que eu faço, não pelo que os outros fazem. Se a nossa jornada de construção da felicidade é uma jornada individual, somos nós conosco mesmo. Os outros que estão próximos a nós estão contribuindo de alguma forma para nos ajudar nesse progresso. Mas aquilo que eu faço sou eu que respondo, positivamente ou negativamente. E é nisso que Emmanuel traz para nós aqui. Assim os fizemos.
Aqui no caso, Herculano Pires, que traz a reflexão. Ele diz assim para nós: os familiares desagradáveis são hoje o que deles fizemos ontem. Nada acontece por acaso, sem razão em nossas vidas. Por isso, diz Emmanuel, talvez o contato deles agora nos desagrade, pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Ou seja, eles mostram exatamente aquilo que nós éramos no passado. A nossa rebeldia numa existência anterior fez com que eles se desequilibrassem. Hoje eles são os rebeldes. E aí nós temos a opção de sofrer o desequilíbrio, de fazer com que eles se agravem, ou neutralizarmos então esse tipo de comportamento. E aí tem um detalhe importante, que a gente já conversou sobre isso também, e eu me recordo, né, que Divaldo ele comentou isso numa palestra há muitos anos, que eu nem me lembro mais qual é o título da palestra, mas ele dizia assim, que quando pessoas, não precisa ser casal, né, ele falou de casal na época, porque o assunto era o matrimônio, mas nós podemos estender isso para qualquer relação. Então, por exemplo, nós temos ali indivíduos comprometidos numa determinada relação. Eu estou fazendo a minha parte, e o outro vai me atormentando cada vez mais. Eu continuo fazendo a minha parte, o outro continua atormentando cada vez mais. Mesmo que essa relação seja rompida no meio do percurso, eu fiz o meu possível, e o outro não fez o que ele podia. Isso mostra que nós estamos em graus diferentes, e nesse momento eu posso me descomprometer com a relação. Mas o outro continua pendente com a sua personalidade e vai viver experiências dolorosas para que ele possa compreender e despertar. Então, se num casamento, por exemplo, um faz a sua parte, o outro não faz, no momento em que os dois retornam para o mundo espiritual, cada um segue seu caminho, porque eu fiz a minha parte. Eu tentei tanto quanto possível fazer. Agora eu posso voltar a ter contato com aquele indivíduo na condição de missionário de caridade, vamos dizer assim. Porque aí eu volto para colaborar, mas não mais como devedor. Porque tudo que eu podia fazer anteriormente eu fiz. Então é aí que a gente começa a perceber, então, de que forma que as relações vão se dando. E não simplesmente, olha, mas a nossa relação terminou porque ele não colaborou. Mas eu tenho que pensar, mas de que forma que eu colaborei? Bom dia, dona Miriam. Então esse é um trabalho sempre difícil de fazer, que a gente sempre pensa, né, na participação dos dois. Só dá certo se os dois fazem. Eu tenho que pensar naquilo que eu faço de certo também. E aí então vem aqui para nós. Continua Emmanuel. Nessa própria existência terrena, isso acontece com frequência. Ao nos tornarmos adultos, não suportamos as peraltices das crianças, sem nos lembrarmos das que também já fizemos quando crianças. Então, Herculano Pires traz para nós essa imagem bastante esclarecedora, porque se no passado nós tivemos uma relação e nós criamos naqueles que estavam conosco esse sentimento negativo que eles trazem agora para a nossa convivência, a gente vai pensar, porque eles estão errados e eu estou certo. Só que quando ele diz para nós assim, quando nós somos adultos e as crianças fazem bagunça, a gente fica dizendo, mas que criança mal educada. Até nós nos lembrarmos que nós já fomos crianças também e não fomos crianças tão bem educadas. Que é exatamente aquilo que nós vemos hoje nesses indivíduos que estão nesse estágio agora, nós também já estivemos. E não muito longe, porque dá a impressão de que, pelo fato da gente avançar 1 centímetro na régua do tempo, a gente acha que é muita coisa. Porque nós estamos ali quase que parelhos. A diferença é que talvez estejamos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais transformados, mas o nível é o mesmo. Ninguém se transformou santo de uma reencarnação para outra. E ele continua. Ao nos enriquecermos, não toleramos os petitórios ou a incapacidade dos parentes pobres, esquecidos do que fazíamos quando necessitados. Ao nos ilustrarmos, não suportamos nos outros a ignorância em que ontem vivíamos. Esse ilustrarmos, né,
seria no sentido de nos educarmos intelectualmente, academicamente. Então, quanto mais instruídos nós somos, temos maior dificuldade de suportar a ignorância do outro, nos esquecendo que nós também já fomos ignorantes. E ainda somos em muitas coisas. Educamos mal os nossos filhos, e muitas vezes os deseducamos a gritos e pancadas. Mas quando eles crescem, não suportamos o seu mau comportamento desrespeitoso, pelo qual somos responsáveis. Não os corrigimos em criança, nem os ajudamos na adolescência, mas os fizemos desorientados e depois não os toleramos. Nas vidas sucessivas, através das reencarnações, procedemos também dessa maneira. E quando eles voltam ao nosso convívio, não queremos aceitar e muito menos corrigir os seus defeitos. Na verdade, se não os aceitarmos hoje como são, teremos de aceitá-los amanhã, pois as leis da vida exigem, segundo ensinou Jesus, que nos entendamos com os companheiros enquanto estivermos a caminho com eles. A fuga aos deveres atuais será paga mais tarde com os juros devidos. Usando o livre-arbítrio, podemos rejeitá-los hoje, mas a contabilidade divina anotará o nosso débito para depois, com os acréscimos legais. O item 8 do capítulo 14 de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, trata do problema das famílias corporais e espirituais, texto que nós lemos agora há pouco. E no item número 9 desse mesmo capítulo, nos explica a mecânica dos pagamentos de dívidas morais através da reencarnação. Os que desejarem aprofundar esse problema devem ler com atenção os 2 tópicos citados. Então nós vamos agora para esse segundo tópico, saindo aqui da parentela corporal e parentela espiritual, que tão bem aqui o Kardec trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora o item número 9, mencionado pelo Herculano Pires, que fala para nós sobre o mecanismo de pagamento de dívidas. Vamos entender dessa forma bem ilustrativa, bem simples para nós. Então aqui, instruções dos espíritos. E ele diz assim no título, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí ele diz assim para nós. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Então aqui a gente vai vendo, né, o que é trazido para nós aqui por essas instruções é aquilo que nós observamos no mundo espiritual. Quando o espírito desencarna, eles saem daqui então com cheio de ódio
um desejo de vingança e tudo mais. Lá ele tem duas opções, ou ele trabalha esses sentimentos, ou ele fica estacionário. Há aqueles que Deus permitiu, como é colocado aqui para nós, têm essa compreensão. Olhe para o passado, compreenda os erros, vê ali o que pode ser melhorado, aceita essa proposta, é oferecido oportunidades e tudo mais. Então aqui a gente sabe que, mediante esse inaudito esforço, esses espíritos conseguem observar os a quem eles odiaram na Terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, talvez os haveres, a honra, a família. Então, só de pensar que você vai ter que reencarnar e perdoar aqueles que te feriram no passado, já traz para nós aquele desespero. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, mesmo assim, a gente percebe que não houve assim, ele não se tornou um espírito bom. Ele continua ainda trazendo aquele sentimento de animosidade. Mas ele já tem essa consciência de que realmente ele precisa, sabe que muitas vezes sozinho ele não vai conseguir, por isso ele pede ajuda, mas ele mostra a disposição de reencontrar e de trabalhar para fazer agora dar certo aquilo que no passado fracassou. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então a gente viu aqui que essas resoluções já foram tomadas no plano espiritual. O espírito olhou para o seu passado, viu ali quais foram as suas dificuldades, quais são as dificuldades daquele com quem conviveu, o que ele precisa fazer para poder resolver, vai sentir aquela angústia porque ele vai ter que voltar para aquele reencontro difícil, mas ele vem determinado a acertar. E aí então ele pede esse auxílio, é então aqui trazido de volta para o ambiente doméstico, para o ambiente terreno, junto daquele que foi no seu passado, aquele antagonista, né, aquele que era o seu desafeto, mas ele sabe que ele precisa persistir para poder ajustar. Um incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante força, bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro.
Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, porém desempenhá-la assim ignorante como sábio. Podem desempenhá-la assim ignorante como sábio, e o Espiritismo lhes facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então aqui a gente já vê também aquilo que tinha falado, né? Não podemos esperar que o mundo de regeneração aconteça aqui no nosso mundo, que essa regeneração aconteça, sem que nós ofereçamos ao mundo, ou que seja oferecido ao mundo, os recursos para entender do porquê da necessidade dessa transformação e como fazer essa transformação. Nós estamos esperando que as pessoas milagrosamente vejam o mundo de outra forma, se transformem de um modo mágico, sem que haja o trabalho de esclarecimento e de transformação. Trabalho esse que nós mesmos estamos vivendo. Percebemos que todas essas mudanças que nós estamos vivendo em nossas vidas são frutos do esclarecimento que nós recebemos agora e que também tivemos recebido do passado. Mudanças pequenas, diga-se de passagem, mas são mudanças que estão acontecendo. Se nós precisamos desse entendimento para passar por esse processo, por que nós acreditamos que o mundo não precisará da mesma forma? E é aí então que vem o grande papel do Espiritismo no mundo, para fazer com que se transforme as filosofias, transforme as instituições, para que possam transformar os homens. Será através da educação do espírito, da educação dessas almas, que nós veremos então o mundo se transformando. Então por isso que esse trabalho tão difícil, esse trabalho tão complexo de fazer a divulgação desse entendimento sobre os mecanismos e leis que regem a vida, para que todos então entendam do porquê esse esforço. Porque do contrário, cada um está fazendo as coisas do seu próprio jeito. E quando a gente tenta fazer do nosso próprio jeito, com todas essas paixões de um modo improvisado, a gente sabe que não vai dar certo. Não pelo menos no tempo que nós gostaríamos. André colocou, queremos que o outro mude, mas continuamos os mesmos, né? Vai demorar. Estamos mudando, né, André? O Hermes colocou, né, algumas vezes os pais se esforçam para educar os filhos, mas esses seguem caminho errado. Teriam os pais culpa? Complicado, né? Essa mensagem, esse texto aqui, ele vai responder essa questão, né? Porque mostra exatamente aquilo que eu tinha comentado. Numa relação, você tem ali dois trabalhando, nesse caso aqui falando
dessa relação a dois, né? Entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Os dois têm ali, cada um tem o seu papel. Um faz a sua parte, o outro não faz. Aquele que fez a sua parte dentro do possível tem a consciência tranquila. Aquele que deixa de fazer vai ter ali depois a consciência culpada. Então em qualquer relação é assim. Eu fiz o que pude pelo meu filho, mas ele se tornou essa pessoa. Então eu fiz o meu papel de pai. Depois eu posso voltar agora para auxiliar aquele espírito a título de missão. Mas eu, como pai, consegui me transformar como pessoa dentro dessa missão. E ele continua. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los. Sem esperar, lancem raízes profundas. Façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vês apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm do que inculpar em si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas, Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem deles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Venha um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então aqui eu vou ler de novo porque Kardec até destacou. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Quer dizer, não adianta o indivíduo passar por uma prova difícil, do jeito que bem entende, acreditando que agora eu paguei minha conta porque eu passei por todas as desgraças da vida. Só que, na verdade, ele passou por essas desgraças cheio de desgosto, cheio de revolta, com toda a infelicidade. E aí ele fala, graças a Deus acabou. Acabou nada, agora você vai voltar de novo para aprender a fazer direito. Então, na verdade, essa resignação, essa confiança, essa esperança, essa certeza do trabalho que está se fazendo, esse sim é o mérito que o indivíduo vai ter para poder receber essa recompensa. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração.
Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido na ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos de alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar, e só veja uma existência, que se eleve a pairar do infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o seu real aspecto. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, Deus permite que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Eles se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, aqui mensagem de Santo Agostinho, que trouxe para nós aqui, né, uma leitura de todo esse mecanismo que rege a nossa vida. Que, na verdade, aqui ele resume para nós praticamente, um texto longo, diga-se de passagem, né, ele resume para nós aqui qual é, né, aqui, na verdade, o manual de instruções das regras que regem aqui o nosso mundo. E é por isso, mais uma vez, que a gente traz aquela visão, aquela ideia de que há necessidade de nós divulgarmos e termos o entendimento de todos esses mecanismos para que nós façamos, de fato, o trabalho de transformação. Não adianta a gente querer agir apenas intuitivamente e improvisadamente. Precisamos ter uma consciência, uma visão clara e precisa do porquê das coisas. E quanto mais nós temos essa consciência e mais nós trabalhamos, mais também nos fortalecemos e mais também auxiliamos através do exemplo e através dos conselhos, como coloca para nós aqui Santo Agostinho, auxiliamos aqueles que estão próximos a nós. Porque mais dia ou menos dia vão também se transformando, podem demorar mais. Mas quanto maior o nosso esforço, mais nós crescemos e auxiliamos ali dentro do tempo de cada um. Então esse é o papel, na verdade, né, dos ensinamentos que Jesus trouxe.
Mas pelo fato dele ter trazido esses ensinamentos, né, sem se aprofundar nesses mecanismos que vão aqui conduzindo nossas vidas, é o que a doutrina espírita veio hoje para reescrever esses mesmos ensinamentos, só que agora de um modo muito claro, de um modo muito objetivo. E é por isso que nós vemos naquele texto do Espírito Verdade, próprio Jesus, né? Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então agora nós entendemos, né, do porquê que as coisas, porquê que um grupo se junta num determinado país, numa determinada comunidade, numa determinada família, num grupo, numa determinada família. E aí então a gente vai vendo por que esses espíritos estão juntos. É por uma afinidade, é por uma necessidade de auxílio coletivo, por compartilhamento de experiências. Aqueles mais desenvolvidos vão auxiliar aqueles menos desenvolvidos. Aqueles muitas vezes menos desenvolvidos estão assim estagnados por culpa daqueles que vieram ajudar. Então a gente vê essa grande teia, como se nós olhássemos uma teia de aranha, onde nós vemos ali vários fios conectados por diversos pontos, que vão se distribuindo, se misturando, percebendo que as coisas não são ao acaso. Que cada um ali tem o seu papel dentro daquele trabalho. E quando um não cumpre o seu papel, acaba, sem dúvida nenhuma, afetando na vida dos demais. Mas aqueles mais fortalecidos compreenderão, suportarão e continuarão trabalhando aquilo que ficou imperfeito, não ficou devidamente resolvido. O Hermes colocou, o soldado colocou, né, é o que acontece na Terra, né, graus de progresso ou evolutivos distintos, né, e aí nós vamos ter tanto a condição do próprio espírito, que pode evoluir com maior ou menor efetividade, como muitas vezes ele foi prejudicado por outros que agora voltam com condição de colaboradores para auxiliar aquele espírito no seu progresso, né. Um percentual pequeno de pessoas com delitos graves, outro tanto mediano, outro tanto mais avançado. Né? Então a gente vai ter aqui, desses medianos para aqueles mais graves, a maioria aqui do nosso mundo, né? E aqueles que vão avançando são ainda, infelizmente, a minoria aqui no nosso grupo, no nosso mundo. Né? O mundo material é distinto do mundo espiritual, do qual os iguais ficam juntos, né? Então semelhante. Né? Porque aqui a gente lembra, né, que os laços materiais, exatamente por serem materiais, ele tem esse papel de fazer com que as pessoas fiquem juntas quase que por um mecanismo forçado. Então nós teremos aqui os laços de família, onde existe a dependência entre os indivíduos no seu desenvolvimento, na sua sustentação. Estão juntos ali por uma questão psicológica, por uma questão financeira, por uma ligação de afinidade. Então a gente vê que esses grupos vão se juntando, até mesmo por questões da sociedade, né, por culturas da sociedade. Então quando o indivíduo se casa, por exemplo, né, na nossa sociedade, nós temos já esse entendimento de que essa relação é uma relação diferenciada. Quando nós temos ali, por exemplo, né, a visão entre pais e filhos, nós temos também culturalmente essa visão de que os pais têm responsabilidades com os filhos. Então, por isso que as relações são meio que forçadas para que os indivíduos se entendam dentro daquele grupo. E quando nós temos ali o rompimento desses laços, aqui no mundo material, nós vemos que esses rompimentos são realmente casos muito graves, em que nós simplesmente desmanchamos um planejamento que foi feito, vai ter que ser feito novamente em circunstâncias futuras, muitas vezes ali se estendendo por várias reencarnações. Como nós já vimos, né, em relatos que nós estamos lendo, né, relatos que nós estamos estudando, né, nesses romances que vão trazendo para nós, para a gente poder perceber que quantas existências esses grupos vão se juntando em configurações diferentes até o momento em que todos se reharmonizam. Às vezes 2, 3 reencarnações, e muitas vezes um espírito fica distante do outro para depois ele voltar. Angelina trouxe para nós ali Vidas em Conflito, né, essa sugestão. O Hermes colocou lá em cima, né, na faculdade, curso estudantil,
para passar a outra matéria é necessário pré-requisito, né? Será assim conosco, apesar de os pais darem educação devida e o filho não entender, por não ter capacidade o que entender o que foi dito, né? Vidas em conflito, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu grau de responsabilidade. Né? Então, por isso que é importante, quando a gente observa, né, nas nossas relações familiares, graus de entendimento diferentes. Mas o mais importante é que cada um de nós, né, compreenda a responsabilidade que nos cabe e fazer tanto quanto possível para estender esse conhecimento, esse entendimento àqueles que estão próximos. Mas cada um ali, mais uma vez, tem o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de absorção e de compreensão. Se ele falha no papel que lhe cabia, nós temos a oportunidade de continuar ajudando. Mas se nós fizermos a nossa parte, fazemos esse auxílio com a consciência tranquila. Então, esse texto que chegou, né, esses textos que nós lemos agora, texto longo de Santo Agostinho, né? Aqui, então, nós vimos que tudo começou nesse relacionamento em família, que foi o tema estudado naquele grupo que o Chico ajudava ali, né, na parte dos estudos. Emmanuel trouxe para nós sobre familiares problemas, e o próprio nome fala, né? Aquele familiar é um problema dentro da família. Mas aí a gente, estudando a doutrina, vamos entender que esse familiar não é um problema. Ele se tornou um problema, muitas vezes por nossas influências. E cabe agora que nós o auxiliemos a deixar de ser um problema e se tornar parte harmoniosa do conjunto. E isso só será possível se nós também nos transformarmos e tivermos a compreensão sobre aquilo que nós precisamos fazer. Então, tudo acontece por trabalho. E quando nós falamos em trabalho, pensemos nesse sentido mais amplo. A felicidade é conquistada com trabalho, a harmonia é conquistada com trabalho, o auxílio é realizado com trabalho, tudo é feito através de trabalho. Não esperemos que as coisas aconteçam simplesmente por força das circunstâncias. Sempre há necessidade de um trabalho individual e também de um trabalho conjunto. Quando há o trabalho conjunto, o resultado chega melhor. Quando há um trabalho apenas individual, aí é muito mais difícil, porque enquanto um trabalha, muitas vezes o outro acaba trazendo um obstáculo. Então, esse para nós aqui o estudo de hoje, né? Então, vimos aqui Emmanuel, vimos aqui irmão Saulo, vimos aqui Kardec e vimos também aqui Santo Agostinho trazendo para nós esse tema. E a gente vai lembrar, né, que, como eu sempre falo para vocês, falar de família diante de um estudo espírita é sempre um assunto que traz para nós ali uma margem muito grande de discussões, de debates e de reflexões. Porque, afinal de contas, né, é uma situação que cabe a todos nós. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo, que, sinceramente, eu vi, passou voando. E aí fica para nós, então, essas reflexões, porque isso nos cabe como aprendizado, já que todos nós estamos inseridos dentro de uma família e sabemos o nosso papel dentro desse grupo. E, da mesma forma, também temos a oportunidade de difundir esse entendimento, essa compreensão, para todos aqueles que, de alguma forma, se aproximam de nós aqui e precisam também desse esclarecimento. Lembrando que o mundo não vai se transformar se não houver ali o entendimento dessa proposta de mudança. E, infelizmente, nós vemos ali um mundo caótico ainda, aparentemente caótico, né? Porque diante desse caos aparente,